Olá! Com 2 unidades, uma no centro e uma no Jardim Itatinga, a creche Bento Quirino atende 500 crianças de 2 a 14 anos e as suas famílias. O objetivo deles é minimizar as situações de vulnerabilidade e o risco social que essas famílias podem estar submetidas. A creche completou 100 anos em 2014 e hoje nós vamos conhecer o seu trabalho e para isso estão no programa Espaço Aberto o presidente Edson Rodrigues de Sá, a coordenadora-geral Lídia Oneida Baida e a voluntária Claudiluce Frederici. Gente, obrigada pela presença de vocês. Edson, eu começo com você. A creche atende crianças até 14 anos, mas isso é dividido. Até os 6 é educação infantil, depois é complementar. Como que divide o trabalho de vocês? Então, as crianças de 2 anos a 5 anos e 11 meses ficam conosco o tempo integral, educação infantil. E de 6 a 14, eles fazem o contraturno da escola. De manhã ficam na creche, à tarde vai na escola. É o contrário, fica na escola de manhã e à tarde com a creche que fica conosco. Lídia, sempre se pensou em ter um contraturno na creche Bento Quirino ou a ideia começou quando a entidade surgiu de apenas a educação e depois acabou se estendendo para atender as crianças mais velhas? Isso. Esse atendimento até 14 foi uma das primeiras instituições a fazer atender na época até 10 anos, por conta da localização da instituição, né? As crianças, 90% residem nessa faixa etária, elas residem na periferia e eram muito novos para ficar sozinho em casa, né? E também o objetivo de atender a unidade familiar, né? Todas as crianças da família. Então, por isso, há mais de 20 anos, a gente estendeu o atendimento até 10 anos. Quando a gente fala que um dos objetivos da entidade é tirar as crianças de uma situação de vulnerabilidade, a gente está falando em tirar essas crianças de passar um dia todo em casa, sem planejamento, sem atividade, correndo o risco de desenvolver alguma atividade que não deveria? A ideia é mais ou menos essa? Porque se você tem como critério a vulnerabilidade, nem sempre há a constituição normal dessa família, né? Na maioria das vezes, são as mulheres que são responsáveis por cuidar, inclusive financeiramente. Então, ela tendo que trabalhar, essas crianças ficam nas casas, né? Sozinhas, né? E nem sempre frequentam escolas. Os irmãos mais velhos é que tomam conta dessas crianças. No nosso ver, a criança mais velha que toma conta dos irmãos menores, isso é um trabalho infantil velado, né? Muito ruim, porque não está aparente para a sociedade, né? Esse trabalho infantil. E muitas vezes esse mais velho fica impedido de frequentar normalmente a escola. E até de se desenvolver na medida do possível. Exatamente. Né? Edson, quando surgiu a creche Bento Quirino em Campinas, agora em 2014 já estão completando 100 anos, claro que vocês não estão lá há esse tempo todo, mas qual que é a história do surgimento da creche Bento Quirino em Campinas? Campinas passou por uma epidemia no fim do século XIX e começo do século XX. E muitas crianças ficaram órfãs nessa época. Em Campinas tinha um orfanato chamado São Francisco, que era ali perto, na rua Riachuelo, mas ele era pequeno. Aí, como a demanda de crianças era muito grande, o bispo Dom Nélio ficou preocupado com a situação. Aí ele falou com o Bento Quirino, que era um fazendeiro muito próximo na época, e benemérito, tinha sido vereador, então era uma pessoa muito rica e muita influência. E pediu para ele construir um prédio. Ele simplesmente fez um prédio que nós temos hoje no centro, ali na rua Cônigo Especial 802, com 835 metros quadrados de área construída. Caramba, e entregou no dia 14 de fevereiro de 1914. Aí começou a creche, que no início tinha um banco de leite, que chamava Gota de Leite. E esse banco atendia crianças órfãs e também de mães doentes. E assim começou. E nesse tempo era só interno, até 1946. Começou praticamente como se fosse um abrigo para essas crianças. Exatamente, ficaram órfãs. Mas hoje ela mudou completamente o foco. Hoje não se tem mais crianças que não têm família sendo atendidas pela creche. Não, nem a partir de 1946, ela abriu para o externo.
Aí é para atender as mães que precisavam trabalhar fora do lar. Então, esse pessoal veio, começou a atender com o tempo integral as crianças na creche. Quando a gente fala em mães que precisam trabalhar, a questão de uma das unidades estar na região central favorece bastante as famílias, como você disse, 90% delas vêm da periferia, favorece a localização para essas mães irem para os seus trabalhos? Por isso que tem tanta procura e que a maioria é distante, que a maioria mora distante da entidade? Obviamente que favorece, né? A região central, ela favorece a mãe que trabalha, né? A quantidade de escolas também, de 1ª a 4ª série, também favorece. Mas o nosso critério é atender na educação infantil as crianças do centro. Só que essas famílias, elas residem em lugares, na maioria das vezes, inadequados. E quando a família já está melhorando e saindo da vulnerabilidade, o sonho dela é ter uma habitação mais adequada, né? Para acolher as crianças também. Então, essas crianças que foram admitidas da zona central, elas retornam para a periferia. Então, por isso que de 6 a 14, a maioria das crianças estão na periferia. Mas as mães ou os pais, eles residem, né? A gente costuma falar hoje responsáveis e não mais mãe, porque nós temos muitas famílias onde o cuidado dessas crianças são pais, né? Então, os responsáveis residem na periferia, na maioria das vezes, de 6 a 14. Quais são, das crianças que moram na região central, que a gente pensa no centro, comparando o centro com uma região de periferia, a gente vê o centro com muito comércio, muita atividade, e talvez a gente não imagine que tenha tanta marginalidade ou drogas ou coisa do tipo tão concentrada na região central como tem em outros espaços. Certo. Pela experiência de vocês, para aquelas crianças e adolescentes que são da região central e que vão para a entidade, qual que é a situação que mais oferece risco para elas? Quais são as maiores dificuldades que vocês têm para esse atendimento? Eu acho que, assim, a habitação inadequada é o que a gente percebe de mais grave, né? São cômodos, quartos, né? Então, a habitação, e não há nenhum movimento da comunidade. No centro é cada um por si, né? Por mais que você esteja numa área de invasão, ali sempre existe o sentimento de comunidade. No centro, essas crianças são apartadas, né? Então, não existe esse sentimento de comunidade. Eles ficam extremamente isolados. São pontos isolados onde a maioria residem em um cômodo. Essas crianças que moram na região central relatam alguns problemas das famílias que elas enfrentam ali? De drogas, de violência doméstica, as da região central, para a gente começar. Elas relatam situações assim por conta da região ou não? E por conta dessa situação de moradia um pouco mais complicada? A maioria das vezes, se você... essas habitações, elas estão em regiões, em bairros, em áreas, né? Com índice de drogas, prostituição. Então, isso também afeta, porque a família isola cada vez mais essas crianças naquele cômodo, naquele espaço. Agora, a segunda unidade de vocês fica no Jardim Itatinga. Isso. É claro que vocês não atendem só as pessoas daquela região, é uma região bem abrangente, né? Que está ali na beira da Anhanguera, não é isso? Da Santos Dumont. Da Santos Dumont. E existe uma responsabilidade maior da entidade nessa unidade específica por se concentrar uma zona de prostituição muito grande nesse bairro de Jardim Itatinga, ou não necessariamente vocês lidam com crianças que convivem ou são fruto dessa sociedade? Olha, o objetivo da creche desde a fundação foi o atendimento, né, da educação infantil, do atendimento de 6 a 14. Mas
nós não estamos vinculados àquela problemática daquela região, né? A gente atende crianças de todas as regiões. A diferença dos critérios é que aqui no centro a gente consegue colocar como um dos critérios os irmãos mais velhos que tomam conta dos menores, né? E lá é a negligência, é a violência doméstica, então lá o critério é outro critério, por conta da região. Mas quando você fala das crianças mais velhas, não necessariamente elas são irmãos das mais novas, então. Elas são frutos de uma situação complicada dentro de casa. Isso, exatamente. E quais são as situações mais graves de vulnerabilidade e abandono que as crianças que frequentam a creche relataram para vocês? Eu acho que, assim, a negligência é o que mais pesa, né? Se você não tem, se a família sai para trabalhar e deixa na periferia as crianças, né? E a violência doméstica, ela é repetida por gerações, né? Então, essas crianças sozinhas, ou com as mães, ou com os pais, né? Tem a repetição da educação, a palmada, né? Agressão verbal, isso ali é muito constante. Quando a gente pensa nessas mães que deixam essas crianças soltas o dia inteiro, falta responsabilidade, falta instrução, falta um pouco de medo de pensar em como a sociedade está hoje. O que leva os pais a deixar os filhos soltos o dia todo na rua, sem preocupação nenhuma? Mesmo sabendo, a gente sabe que muitos deles trabalham em dupla jornada, tripla jornada, e que hoje é necessário se trabalhar muito para conseguir pagar todas as contas, alimentar os filhos, mas mesmo assim eles ainda teriam que se preocupar com onde os filhos estão quando eles não estão em casa. Existe essa preocupação? Eu acho que, assim, na maioria das famílias existe. Só que nós não temos equipamento público para atender essa demanda. Então, às vezes, a família é obrigada a deixar, né, deixar com vizinhos, com pessoas que nem sempre são apropriadas para ficar com essas crianças. Mas eu acho que não é falta de preocupação da maioria dos pais, e sim falta de equipamento público. Então a gente pode dizer que falta que o recurso, não só o recurso, mas o governo, enfim, a municipalidade precisaria pensar, já de uma forma tardia, mas que as crianças hoje, a necessidade delas não é só ter educação. E a gente sabe que a educação não está aquém do que se precisa. E mesmo assim, só a educação não é necessária para ajudar a se construir uma sociedade. Está faltando se pensar nesse outro lado. Eu acho que é assim, aqui no município de Campinas, faltam duas coisas. Primeiro, a creche, ela é meio período, né? O atendimento público é meio período. O outro período, na maioria das vezes, as crianças ficam com vizinhos ou com o irmão mais velho, né? E segundo, a falta de vagas do atendimento da educação infantil, né? Então, nós temos por mais que você consiga, né, fazer equipamentos, a demanda é muito grande. Então, e a criança entrando com 6 anos, ela é muito nova para um atendimento de meio período. Não existe escolas, assim, algumas, são raras as escolas integrais da educação formal. E essas crianças ficam todas em estado de vulnerabilidade, que é... Isso. Vocês já estão na lotação máxima de vocês? Já. E aí é difícil a gente pensar nisso, porque uma vez que o serviço público não pensa numa alternativa, se sobrecarrega as entidades. A gente sabe que hoje tem muitas entidades na cidade de Campinas que prestam um serviço de contraturno, mas mesmo assim ainda existe muita criança precisando de atendimento. E acreditamos que todos que estão hoje estão sobrecarregados, com uma lista de pendência de vaga, pedido de vagas, assim, chegando a 200, 500, né, Lídia? Isso. A situação é complicada, né? Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje nós estamos conhecendo o trabalho da creche Bento Quirino, que no ano de 2014 completou 100 anos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já!
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente recebe a creche Bento Quirino, que completou 100 anos em 2014. No nosso estúdio está o presidente da entidade, que é o Edson Rodrigues de Sá. Também está com a gente a Lídia Oneida Baida, ela que é coordenadora geral da creche, das creches, né? Porque eles têm 2 unidades, uma no centro, uma no Jardim Itatinga. E também estamos com a Cláudia Lúcia, ela que é voluntária numa das unidades também da creche. De uma forma geral, acaba se envolvendo em várias outras atividades da entidade, né? Quando que você pensou em fazer o voluntariado e por que a creche Bento Quirino? Olha, eu fui convidada, né? Fui convidada em fevereiro deste ano, faz então 8 meses que eu estou ajudando. E foi muito gratificante também, né? Nós temos problemas, eu estou me inteirando de todas as coisas que a creche precisa e a gente promove eventos e nós estamos tentando ajudar. De um modo geral, a gente não entra em contato com as crianças, porque isso precisa de um grande profissionalismo. Mas a questão de eventos, a questão de ajudar, a questão de dar ideias, de pensar, né? Eu acho muito bom. Aí você acaba se envolvendo na questão um pouco mais administrativa disso tudo. Sim, de administrativa, de ajudar os eventos, eu acho toda essa parte. Agora, Lídia, quando a gente fala de educação infantil, você tem um padrão, né? Uma vez que a creche Bento Quirino foi instituída como uma entidade de educação, ela tem um padrão para seguir, que é o padrão que é da Secretaria de Educação? Também. LDB, a Secretaria da Educação também, para você formalizar, né, e ter esse atestado de funcionamento escolar, você tem que ter o mínimo de qualidade, né? Então, não existe ter esse atestado sem ter a qualidade espaço físico, recurso humano, né? Plano pedagógico, que também é analisado, depois sai no Diário Oficial, o atestado de funcionamento educacional. Quando a gente fala de recurso humano, Edson, todo o corpo de trabalho que lida direto com essas crianças e adolescentes é contratado da creche? São contratados. Nós hoje temos 48 funcionários. E aí tem mais um corpo de voluntários que é da diretoria? Diretoria, mas os voluntários que trabalham conosco em eventos. Em eventos Nós e as estamos outras. com um voluntariado muito importante hoje, que é o Sonhar Acordado. Faz os eventos para nós lá na unidade 2 Jardim Itatinga. É um projeto, Sonhar Acordado? Ele É uma ONG. É uma ONG também. É uma ONG. E eles atendem, é o terceiro domingo de cada mês, eles fazem uma reunião com as crianças, chamam os pais, e aí as crianças brincam, os pais têm palestra do pessoal diretivo da ONG, e está sendo muito importante para nós. Levam as crianças a passear, então são parceiros da gente. Como o foco de vocês é mais a questão da educação, existem coparticipações de ajuda para poder lidar com essa questão do segundo turno dessas crianças que ficam lá. Mas vocês têm projetos específicos para atender essas crianças que estão em segundo turno, né? Tem alguns projetos? O que vocês têm hoje, Lídia? Eu acho que é assim, para você atender essa faixa etária, é primordial o serviço prestado pela psicóloga. Então, a psicóloga ela tem grupos de cidadania, né, que aborda todos os aspectos de cidadania, prevenção a drogas, fala da prostituição, orienta as crianças em toda a parte de sexualidade. Então, eu acho que o trabalho da psicóloga ele é muito importante.
Outro projeto que a gente tem é a hora da lição. Você tem que criar hábitos para a criança tenha o hábito diário do estudo. Então, os afazeres escolares, nesse projeto a gente tem uma professora que colabora com as crianças e ajuda em pesquisas para fazer as lições, né? Isso diariamente. Todas as turmas vão passando para fazer isso. E o maior objetivo nosso é criar o hábito do estudo. Os pais dessas crianças e adolescentes acompanham as atividades que são feitas nesse contraturno? Isso. A gente tem, a cada 2 meses, a gente tem todas as reuniões pedagógicas, né, que todos os pais são convidados, participam. No final do ano, a gente tem uma pesquisa avaliativa. Então, as crianças, os pais avaliam todo o trabalho prestado e essa avaliação vai nos servir de base para a elaboração do plano pedagógico do próximo ano. Edson, uma das unidades de vocês, que é a do Jardim Itatinga, passou em 2013 por uma reforma, é isso? Correto. Como que foi isso? Foi muito importante, porque nós temos uma parceria com a empresa lá do Distrito Industrial, que é a Spring do Brasil, e eles nos deram uma verba. E aí, onde ia usar a verba? Nós estávamos sem espaço. Resolvemos fazer um andar a mais na sala principal. 64 metros quadrados de aumento de área. Isso aí foi em 2013. Teve depois a FEAC que também ajudou, porque a verba acabou ficando curta, porque a obra ficou um pouco maior do que a gente tinha pensado. E aí mudamos a instalação elétrica, mudamos a estação de gás, adequamos para o corpo de bombeiros. Viu? Então foi muito importante esse aumento, que melhorou a qualidade de atendimento das crianças. Agora, você falou da questão da FEAC. Vocês foram a primeira entidade a se vincular com a FEAC. A FEAC, para quem está nos assistindo e não sabe o que é uma entidade também na cidade de Campinas, que se envolve, que presta todo tipo de serviço para as ONGs, entidades e outras entidades da cidade, no que diz respeito à orientação técnica, à orientação jurídica e até a divisão aí de recursos para orientar essas entidades. Já antiga, né, com um histórico grande na cidade, vocês foram os primeiros a se juntarem à FEAC. Exatamente. Em 1964, a FEAC foi criada dia 14 de abril. E aí, qual a ideia da FEAC? O doutor Darcy, o doutor Pimentel, eles tinham uma preocupação. As entidades em Campinas existiam, mas eram tudo desorganizado. Ninguém fazia as coisas... Era caridade. Era caridade. Não tinha uma organização para prestação de conta. E essa preocupação, o que eles fizeram? Pesquisaram na Europa, nos Estados Unidos, como que funcionava as federações lá. E aí criaram a FEAC, com o intuito de ajudar na organização administrativa, dar apoio financeiro e, principal, capacitação dos profissionais. Então, sempre eles promovem curso, chamam os profissionais para ir lá fazer uma capacitação para melhor atender as unidades. Acho que isso deixa claro para a gente que não basta ter só boa vontade. Quando a gente pensa em atender uma demanda da sociedade, é preciso treinamento e organização para isso. Exatamente. Né? A FEAC favoreceu bastante vocês desde que fez essa parceria. Foi mais fácil administrar de uma forma geral a entidade, mas também a parte dos recursos, que é o principal para manter a vida da creche? Correto, porque ali a FEAC fazia toda a nossa parte, toda a parte contábil, era por da FEAC, toda a parte jurídica, a FEAC que fazia. Quando novas leis que... RH. Folha então, de pagamento. Tudo isso a FEAC dava de apoio para as entidades. Para nós e para todas, são 100 entidades que são afiliadas à FEAC hoje. Então, todas recebem um apoio muito grande. Agora, mesmo com todo esse apoio e essa orientação da FEAC, a gente sabe que ainda é preciso todo o empenho para levantamento no que diz respeito a recurso. Em algum momento desses anos todos, a creche se sentiu balançada com o seu trabalho no que diz respeito à falta de recursos? Foi preciso repensar novas formas de arrecadação para sustentar esse trabalho? Chegou. Teve um momento que foi difícil. Teve um ano que nós chegamos a pensar até fechar a unidade 2, porque não conseguia suportar as despesas que a gente encarava durante o ano. Porque a gente é subprogramado. A Lídia, que está coordenando lá, a gente faz a planilha já do ano de 2015, sempre um ano na frente. A gente sabe o que vai gastar e nos preparamos para enfrentar aquele ano. Entendeu?
Então, e quando teve ano que ficou realmente preocupante. A maior parte, a maior despesa de uma entidade ou de uma creche como a de vocês é com pessoal? Com o pessoal. E para as crianças entra o quê? Alimentação, material? Merenda escolar. Hã? Alimentação? Alimentação, de uns 4 anos para cá, a alimentação, tanto da educação infantil como do contraturno, ela tem vindo da merenda escolar. Eu acho que aqui cabe dizer da qualidade da merenda escolar que a gente recebe e oferece para essas crianças. Vem do SEASA isso Vem ou do não? SEASA, merenda escolar. Então, assim, é de muita qualidade, né? As nutricionistas estão sempre lá, orientando, capacitando, com treinamento das cozinheiras, para que a gente ofereça, e hoje a gente oferece uma alimentação de qualidade, balanceada, os produtos são muito bons. Então, assim, a alimentação é muito boa e saudável. Agora, quando a gente fala de gestão, a gente fala de levantamento de recursos e pensa em outras formas de arrecadar isso. Vocês tiveram que repensar ao longo do tempo algumas possibilidades de eventos específicos para ajudar a levantar verbas para a creche? Uma das verbas que alavancou bastante a creche foi um trabalho que nós fizemos junto às empresas para captação do 1%. Isso deu uma boa... Que é o imposto de renda. Do imposto de renda, exatamente. Depois, através do CMDCA, a gente recebia a verba, repassava e a gente conseguia se manter. E aí depois também tem os eventos, nós fazemos, né? Tem a feijoada que a gente faz no Giovanetti, faz 10 anos, nós estamos, é um parceiro nosso. Nós temos as festas juninas, temos a pizza, que nós fazemos 2 vezes por ano. Certo, Lídia? Certo. Agora nós temos um evento novo, que é muito gostoso, que é o Kart Solidário. Até vamos ter um agora, dia 23 de novembro, que é o segundo. Aonde que acontece o kart? No Kartódromo Internacional de Nova Odessa. E aí tem a participação das pessoas e nós temos os patrocinadores que aparecem com uma verba convidativa. Entendeu? E aí, Lídia, não, para a Cláudia Lúcia agora. Cláudia Lúcia, Sim. você que é a voluntária. Como que você se envolve na preparação de todos esses eventos? O que é preciso pensar quando a gente pensa em um evento que vai levantar recursos para manter 500 crianças? Quais são os passos para pensar nesse evento? O espaço, toda a divulgação, todo esse trabalho, quem vai estar trabalhando nesse dia, quem que vai estar... se você vai de manhã ou se você vai à tarde, se você vai o dia todo, se você tem esse tempo para doar, né? Então, aí a hora que acaba, como que você recolhe as coisas, enfim, você tem que dar todo... Pensar na Você logística tem que se toda do doar, evento. e você tem que se doar realmente, porque são grandes eventos, parece uma coisa simples, mas na hora de você estar fazendo, tem que estar sempre com um passo na frente para evitar problemas, né? Então, a gente está sempre muito ativo, com muita adrenalina mesmo, até a hora desses sinais dos eventos. As adesões são boas para os eventos que vocês organizam para arrecadação de fundos? São boas, mas é uma correria para vender, viu, Rafaela? Como que vocês fazem para poder despertar para a sociedade a necessidade de participar disso? Tem todo um trabalho de mídia, uma colaboração dessa central de comunicação. Fazemos um trabalho junto à mídia escrita e a falada, né? E corremos atrás dos amigos, dos patrocinadores, para vender os convites. No boca a boca boca também, a boca. Né? E vocês têm tem formas de recursos fixas? Além desses eventos, vem recurso público para vocês? Como que é a administração da questão dos recursos? A gente recebe da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência, que cobre o convênio de 6 a 14. Só que todos os recursos públicos, você tem a contrapartida de 30%, recurso público até 70%. Os 30% do custo são essas promoções, doações, que a gente tem que percorrer para a manutenção da instituição. O recurso público, tanto da educação quanto da assistência, você tem no que você pode gastar. E, na maioria das vezes, encargos sociais e
salário. Manutenção vai por conta desses 30% que você tem que arrecadar todo ano, né? Agora, Edson, mesmo já tendo passado por algumas dificuldades financeiras, como toda entidade passa, a gente sabe que sim, quais foram as mudanças necessárias na administração ao longo desses anos para não perder o controle? Foi preciso se pensar numa nova forma de transparência, de administração dos recursos? Como que a entidade evoluiu nos últimos anos, nas últimas décadas, para se pensar na forma mais prática de administrar esse recurso todo? Não, a transparência da Bento Quirini sempre foi uma coisa assim de elogio. Que nós sempre fizemos nossas contas muito bem apresentadas. Nunca tivemos problema, inclusive, dentro da parte pública do dinheiro, tanto e a parte de eventos. Então, a gente sempre fez muito bem feito essa parte aí. Agora, de procurar recursos é o trabalho que a gente faz no dia a dia, atrás de evento e até, às vezes, pedir doação e correria lá. Entra ajuda de pessoa física na entidade ou não? Existem doações e ajudas de pessoas físicas? Existe. Tem também, tem, mas hoje até já foi maior, porque nós tínhamos alguns sócios. Hoje os sócios sumiram. Até estamos fazendo uma campanha para trazer sócio para a entidade, entendeu? Inclusive, eu falo de sócio, que antigamente quem coordenava essa parte de sócio era a FEAC, tinha um cobrador que cobrava do pessoal, e depois essa pessoa não existiu mais, começa a mudar, pagamento online, boleto, então mudou um pouco. Vai se perdendo um pouco, vai se né? perdendo no tempo, entendeu? Quando a pessoa batia na porta para receber, a gente tinha o sócio. Hoje que fica mais fácil, talvez, pagar, não tem. Com excesso de facilidade de tecnologia, a situação complicou. Né? A pessoa recebe o boleto, esquece de fazer o troço. Fica impessoal, né? Quando a pessoa ligava para você, você atendia, às vezes você nem falava não, né? E aí você fazia essa doação. Agora, com o boleto online que você pode receber pelo seu e-mail, fica muito impessoal e a pessoa não paga, não contribui. Eu imagino que sim, que quando a gente recebe a ligação, fica difícil para você dizer, acho que dessa vez não. Né? A gente sempre recebe em casa a ligação do Lar dos Velhinhos para pedir ajuda. Eles ainda fazem até hoje as ligações para poder fazer as cobranças. Não tem como você falar, você ajudou por um tempo a entidade e de repente falar, não, acho que agora não cabe mais, né? É preciso tentar resgatar, né, essa parte antiga. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje nós estamos conhecendo o trabalho da creche Bento Quirino, ela que tem 2 unidades, uma no centro, uma no Jardim Itatinga. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto e hoje a gente recebe a creche Bento Quirino. No último bloco a gente conversou, assim como no primeiro, sobre alguns eventos e que situações esporádicas vocês fazem para poder fazer o levantamento de recursos. Mas existem também aqueles eventos fixos que a entidade realiza, como festas e tal. Claudio Lúcio, você que é responsável aí pelo voluntariado hoje, conta pra gente o que tem de fixo. É Dia das Crianças, é Natal? Quais são os eventos que vocês já sabem que vão ter, que já estão programados? Na questão da creche, quem poderia falar mais é a própria Lídia. Como nós fomos falando, que temos a feijoada, temos a pizza, temos o kart que vai acontecer agora em novembro, esse lanche psicodélico que nós temos também. Que é uma parte da... Você compra um kit, é isso, né? Eu vi alguma coisa convite, assim. E aí uma parte da renda reverte para a creche. O Jornal é parceiro nosso no psicodélico há 5 anos.
Que legal, uma boa iniciativa, né? Porque não tem ninguém que não gosta de um psicodélico, fica fácil, né? É. E dos eventos fixos, Lídia, o que tem lá Olha, previsto? Em relação às crianças, né, a gente comemora todas as festas, né? Então, assim, as maiores que a gente tem é a festa junina, né, nas 2 unidades, que tem a participação da família. Nós temos a despedida da educação infantil, que é sempre em novembro. As crianças se despedem da educação infantil, porque elas vão para o 1º ano, outra escola, outra maneira, né, de se comportar, não são mais crianças, né? Então, a gente tem esse evento, a gente tem o evento da Festa da Primavera, né, que também com participação das famílias. Essas são as maiores, né? Depois tem outras comemorações que entre as crianças não tão estruturadas, com participação familiar. E aí, para essas, vocês conseguem empresas parceiras que ajudam Isso. a Agora, Natal, né, sempre a gente conta com o Instituto 3M, que os funcionários se organizam e colaboram com o presente das crianças de 6 a 14. E há mais de 10 anos a gente participa com o Iguatemi, né, que são as crianças de 2 a 6 anos. Lídia, e tem a Páscoa também, os ovos de Páscoa. Tem a ovo de Páscoa também. Importantíssimo, porque eles fazem questão de comer o chocolate. Isso. O pessoal levanta a verba e leva os ovos na quantidade das crianças. Na Páscoa sempre tem a colaboração de várias pessoas, para que a gente possa fazer a aquisição dos ovos e fazer a distribuição dos ovos. Você falou de como se fosse uma formatura dessas como se crianças. fosse. Algumas delas que passaram pela entidade para receber a educação voltaram para o contraturno? Ou não? É quase que automático, Rafaela. Ela já tem o direito de ir para a escola e já pode voltar no contraturno. São pouquíssimas as crianças, né, que não permanecem, mas é automático a ida para 6 a 14. Agora, a creche Bento Quirino completou 100 anos nesse mês, Não. né? No mês passado? Não, completou em fevereiro. Em fevereiro. É o ano do centenário. Aí eu vi que o jantar de vocês de comemoração foi recente agora, né? Foi dia 21 passado aqui. E como que foi? Como foi a festança para comemorar esses 100 anos? Olha, eu digo para você que foi uma maravilha. O pessoal saiu super satisfeito e nós também ficamos muito satisfeitos porque agradou as pessoas e tivemos um jeito de comemorar e agradecer aos nossos colaboradores que participaram todos esses anos nos ajudando, entendeu? E dar uma resposta para a sociedade dos 100 anos da creche. E para as crianças, como que elas se sentiram participando de tantos anos de creche Bento Quirino em Campinas? Olha, para as crianças só deu a informação, porque às vezes a gente nem sabe o que é 100 anos ainda. Não tem... Eles não têm ideia do que é. Sabe Existem gerações que passam pela entidade, Lídia? Tem. A avó que frequentou, que a mãe ficou, a criança veio depois? Isso, teve. Porque assim, sempre, né, a mãe quer um lugar melhor, né? Então, ela vem procurar, né? Já passou pela creche, ou a avó já passou pela creche. A gente tem visto algumas gerações, né, que estão retornando. Agora, quando a gente fala em projetos, pedagogicamente a gente sabe que como a creche tem um objetivo, que é a educação infantil, se tem um padrão para isso, né? Isso. Mesmo com o passar dos anos, a gente se pensa num padrão. Mas quando a gente pensa no contraturno, ao longo dos anos é preciso se reavaliar atividades voltadas para as necessidades das crianças e adolescentes daquela época. Quais são as necessidades de contraturno para abastecer o tempo dessas crianças hoje? O que é pensado? É esporte? É cultura? É informática? O que é dado para essas crianças? A informática é a febre do para a momento. gente assim, como saber ler e escrever. Então, a inclusão digital, esse projeto existe, a gente tem um laboratório muito bom que a gente montou com recursos do Conselho da Criança, né? Eu falei da cidadania, que também acho importante, lição de casa, que também que é muito importante. Agora, recreação e bola é tudo, sabe? O mínimo de tempo que eles têm, eles querem jogar bola,
né? Principalmente os meninos. Então, assim, nós temos artesanato, né? Biblioteca, eles têm hora para pesquisa. Eu acho que a gente tem que dar um suporte para a qualificação da educação, que é um período muito pequeno, né? Que vem só a formação, né? A formação educacional. Nesse contraturno, a gente procura desenvolver as habilidades globais, né? Então, a informática é algo muito importante para eles, que a gente tem, o artesanato que eles gostam muito, e eles têm aula de música. Nós temos uma bandinha e eles, em todas as festas da creche, eles se apresentam. Então, também, e eles gostam muito de música. Quais são os planejamentos futuros e a médio prazo para a creche Bento Quirino? Veja bem, nós estamos hoje com um grupo de voluntários da 3M, e são até os estagiários lá. Eles estão fazendo um trabalho muito importante dentro da creche. Eles estão fazendo, por exemplo, tem um grupo cuidando da parte financeira. Então, eles estão fazendo umas planilhas para a gente fazer um acompanhamento melhor da nossa finança. Tem um outro grupo, que é a parte educacional. Então, está fazendo uma planilha para ver, por exemplo, a avaliação dos alunos. Por exemplo, ver a evolução do aluno dentro do contraturno, por exemplo, como estão indo na escola, saber a nota que estão indo na escola, para saber se está tendo valor a nossa assistência para essas crianças. Vocês estão pensando numa avaliação, mas estar estudando é uma condição para estar no contraturno? Tem que estar estudando. Para prever, Rafael, a evolução dessa criança, entendeu? E aí a gente está tentando até resgatar alunos antigos que passaram pela creche para saber aonde eles estão e os nossos novos saber até onde eles vão chegar. Então eu queria acompanhar, por exemplo, o aluno que está lá até a faculdade. Entrou na faculdade, ótimo. Então, e depois tentar resgatar ele para trazer para ser o nosso voluntário. Você sabe que... Já aconteceu isso? Não, agora... Não, nós estamos com... Não, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Porque nós estamos com esse trabalho da 3M que eu te falei, que nós vamos... 3 festas do ano, somos voluntários, a gente precisa de bastante gente. Chega de 30 pessoas para poder servir bebida na festa da 3M. Estamos trazendo os pais e alunos da creche para ajudar a gente no final de semana. Ex-alunos e os pais que estão acompanhando. Legal. Isso é importante, porque nós precisamos trazer gente nova, porque a gente já está passando, né? Nós já estamos passando. Eu, por exemplo, eu estou há 36 anos lá, a Lídia está há 37 anos lá, com trabalho bom. A Lídia trabalhando lá na coordenação, eu como voluntário. A geração atual está pronta para encarar e assumir um trabalho de responsabilidade como é cuidar de 500 crianças e adolescentes? Olha, eu estou querendo acreditar que eles que estejam, certo? Mas então precisa pegar essa responsabilidade de assumir a creche. Então, vamos torcer para que isso aí evolua normalmente. Você vê essa possibilidade, Lídia? Olha, eu acho que assim, a facilidade para você encontrar voluntários para colaborar não é tão difícil, Rafaela. Mas assim, quando você fala que para assumir a gestão com responsabilidade legal, aí é mais difícil. Vocês têm até profissionais liberais que ajudam médicos, dentistas e afins, que de um jeito ou de outro, como voluntários. Isso. Mas é muita responsabilidade, Edson, assumir. É bastante. A representação legal é difícil. Cláudia Lucy, como voluntária, mesmo que não atuando diretamente com as crianças, mesmo que pensando em toda a estrutura de bastidor, que é o que elas não veem, não sabem que tem, mas que precisa estar ali para acontecer. Qual é o peso da responsabilidade de você atuar numa entidade que responde pela vida de 500 crianças e adolescentes? É grande. É grande. A gente saber que os nossos eventos, as nossas ações podem dar um grande futuro a essas crianças, que talvez vão entrar na faculdade, vão ser grandes profissionais. Então, assim, é tentar fazer um pequeno trabalho, né, que lá na frente vai dar um grande resultado a uma cidade, a um estado, a um país. E é grande essa responsabilidade. A sensação de 100 anos de comemoração de trabalho é missão cumprida, Edson? É ter certeza
de que dentro das possibilidades, que a gente sabe que são limitadas por recursos, por pessoas e por diversos outros motivos, a creche Bento Quirino cumpriu a sua responsabilidade até aqui? Eu Cumpriu o seu acredito papel? que nesses 100 anos nós cumprimos com a obrigação. E vamos esperar que cumpra mais 100 anos. Mas até hoje tenho certeza que aquilo que nós fizemos foi muito bem feito e eu tenho certeza que as crianças que passaram por lá têm uma grande memória dos momentos infantis, do pré-adolescência que tiveram na creche. Ainda falta muito tempo, Lídia, para a gente pensar numa sociedade em que entidades tenham que assumir um papel tão forte para acudir todas essas situações que envolvem o dia a dia dessas crianças, dessas famílias, que acho que a gente imagina uma sociedade em que os pais trabalhem, as crianças fiquem em casa ou vão para uma atividade, depois vão para a escola e voltem, e a gente sabe que a gente está muito distante disso. E a gente está realmente muito distante de se pensar no papel tão importante que entidades como a creche de vocês desempenha e as outras entidades que também dão esse auxílio de contraturno? Acho que sim, Rafaela, porque eu não vejo a curto prazo, mesmo com vontade política, que a gente consiga ter a educação infantil em período integral e a educação formal em período integral. A participação da mulher, né, que ela tem que colaborar, né, no orçamento familiar, isso já está estabelecido, né? Agora, a gente tem que pensar, e não vejo a curto prazo, né, que você consiga a escola formal em período integral. A participação da sociedade através, porque eu acho que toda política pública é um tripé, né? E eu acho que ainda 50% é a participação da sociedade civil através de uma organização, que é através das entidades. Eu não vejo, assim, a curto prazo, a sociedade, o poder público não precisar da sociedade civil através dessas entidades. Você falou no outro bloco de se pensar em equipamentos alternativos para essas crianças terem atividades quando estão fora de sala de aula. O que mais é preciso fazer de forma urgente, se pensar de forma urgente para políticas públicas para acolher as crianças e adolescentes, principalmente de Campinas? A gente precisa repensar a educação, para começar? Repensar a educação. E eu acho que a educação ela tem que ser repensada, né? Porque a gente fala muito em capacitação dos profissionais da educação, aumento de número de vagas, mas eu acho que com a inclusão social, não tem como ter uma boa formação e uma boa gestão escolar só com pedagogos. Isso foi lá atrás. Hoje, a gestão escolar, ela precisa de outros profissionais. E a escola, ao meu ver, não melhora sem um quadro técnico na gestão escolar. O psicólogo extremamente importante, o psicopedagogo extremamente importante, o serviço social imprescindível quando você utiliza da educação para a inclusão social. A gente precisa também repensar a valorização da questão do professor. A gente falou da FEAC, bastante parte do programa. Isso. Um dos braços da FEAC é voltado para a educação. Isso. Eles estão começando agora a 5ª semana da educação. O foco da discussão, que começa em novembro agora, é a valorização do professor. Isso. Falta a valorização. Olha, falta a valorização do professor, né? Capacitação, treinamento. E eu acho que, assim, a capacitação de você atender à inclusão social, né? Será que esses profissionais estão sendo preparados e treinados, né, para atender à inclusão social? O que é mais importante para a inclusão acontecer com 100% de sucesso? Eu acho que uma equipe técnica na gestão escolar. Se você não tiver uma equipe técnica, né, é muito difícil você conseguir sucesso. É muito difícil.
Mais uma vez chegamos no ponto que a gente já conversou antes, não falta só boa vontade. Não. É preciso se pensar. As instituições, elas têm que ter uma gestão como se fosse de uma empresa. 1 mais 1 dá 2, né? Porque hoje, antigamente, era caridade, era uma prestação de serviço descompromissada, né? Que servia assim, nós vamos colaborar. Hoje não. Hoje a instituição, ela oferece direitos. E os direitos, eles são regulados por leis. Então, quando você oferece direitos, você tem que prestar um serviço extremamente qualificado. Os deveres ficam por conta da entidade, né? Exatamente. Isso. Quando você cuida do direito de alguém, o dever é seu, Exatamente. né? Exatamente. Esse é o programa Espaço Aberto. Eu queria relembrar mais uma vez, conforme a gente conversou durante o programa, que no dia 23 de novembro a creche Bento Quirino vai realizar um kart, aí que é um evento deles para arrecadação, né, para ajuda também na arrecadação no que diz respeito à ajuda financeira para a entidade. Você que quiser mais informações a respeito desse evento específico ou de qualquer outra informação a respeito da creche, pode acessar através do site deles, que é www.bentoquirino.org.br ou então através do telefone que é o 19 3231 2831. Lídia, obrigada pela presença. Muito obrigada. Obrigada pelas informações, Edson. Obrigada Muito obrigado. por ter Nós vindo aqui agradecemos. como presidente da creche. Cláudia Lúcia, obrigada como Nós voluntária agradecemos. por ter participado do programa. Esse Obrigada. foi o programa Espaço Aberto. Você que não teve condições de acompanhar nosso programa na íntegra, depois pode rever ele no YouTube através do canal TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua companhia. Até a próxima.